Olá, pessoal, tudo bem? É uma alegria estar aqui no primeiro episódio do podcast da Ludens Cursos. Eu sou Fabiana Scocchi, jornalista. Eu faço parte dessa história de 20 anos que a Ludens Cursos está completando nesse ano de 2023. E hoje a gente está aqui para contar um pouco dessa história, dos melhores momentos, dos momentos mais marcantes. E essas 2 décadas foram muito importantes, né? E eu estou aqui hoje com a Lígia Carvalho, que é terapeuta ocupacional e também cofundadora da Ludens Cursos, e também com o Thales Carvalho, que é diretor de operações. E hoje a gente vai começar essa conversa, esse bate-papo, falando um pouco dessas 2 décadas, né? Lígia, conta pra gente como é que isso tudo começou. Eu sei que senta que lá vem história, tem muita coisa Isso. boa para vir. É isso mesmo, é uma história longa, né? São 20 anos e é uma alegria, né? A gente poder dar esse início do podcast, contando um pouquinho dessa história, que começou muito lá atrás. E então eu me formei, né, em 80, né? Não vamos voltar tão atrás assim. Mas, lógico que assim que eu acabei, que eu me formei, eu senti a necessidade de me aprimorar. Então, procurando fazer cursos de pós-graduação, de especialização, mestrado, e com isso eu fui, lógico, me instrumentalizando e aprendendo muitas coisas que, num determinado momento, eu entendi que eu poderia ensinar outras pessoas. Nesse momento não tinha nem ideia de que a Ludens Cursos ia virar o que virou a Ludens Cursos, mas ali começou, foi uma sementinha, né? Isso foi em 1995. Em 94, eu e mais a Sandra, né, que foi minha sócia por muitos anos, Sandra fonoaudióloga, criamos a Clínica Ludens. E em 1995 foi quando eu propus o primeiro curso que eu dei para um grupo pequeno, muito restrito, talvez não tivesse aí 20 pessoas, né? Mas já foi o primeiro grupo, ainda de uma forma muito amadora, vamos dizer assim, porque a nossa infraestrutura era muito pequena. Imagina, nessa época eu dava aula usando carrossel de slides, coisa que talvez hoje muitas pessoas nem saibam o que é isso, mas eram os materiais que a gente utilizava para audiovisual. Usava uma televisão para mostrar os tratamentos, né, a técnica, os materiais que eu usava, mas aí foi quando a gente começou essa história de fato do ensinar, né, do passar, propor realmente uma possibilidade de passar um conhecimento que eu já tinha adquirido. E a partir desse momento, então, eram grupos pequenos que a gente fazia esses cursos dentro da própria clínica. Depois, mais ou menos, e isso perdurou por uns 7, 8 anos que a gente trabalhou dessa forma, convidando pessoas, as pessoas vinham, já tinha até um material apostilado, mas de uma forma ainda muito, muito amadora, amadora no sentido assim, muito o material que era preparado muito Uhum. internamente, a própria divulgação do curso não era tão expandida assim. Essas pessoas que vinham eram profissionais. Sim, Tinham sim. pais também nessa Não, não. época? Não, eram só profissionais que vinham fazer os cursos. Uhum, sim, nesse momento eram profissionais, a maioria terapeutas ocupacionais, porque essa é a minha profissão e a minha formação sempre foi nessa área. Mas aí a gente começou a evoluir. Quando mais ou menos em 2003, que foi uma fase que aí nós também mudamos de clínica, a clínica Ludens ela aumentou, né? Nós compramos a nossa sede própria mesmo, e aí pudemos começar a oferecer cursos aí um pouquinho mais
robusto, né? Então, aí a gente já tinha uma estrutura um pouquinho maior, então eu já tinha uma funcionária que era a Bárbara, que me ajudava muito na organização desses cursos, né? Na divulgação e na estrutura dele, e aí até nessa fase a gente já começou, de alguma forma, com cursos que eram cursos teóricos e que eram cursos práticos também. As pessoas podiam, né, interagir, experimentar os equipamentos, os materiais que a gente utilizava. Vocês uniam o ensino com a estrutura que já existia da clínica. Aí vocês Isso. juntavam essas duas coisas e faziam cursos teóricos e práticos também no mesmo espaço. Isso, tudo no mesmo espaço, só que aí a gente cresceu. E aí nós sentimos a necessidade de aumentar, de não só mais oferecer esses cursos aí dentro da clínica, mas foi quando nós começamos também a oferecer esses cursos aí em auditórios, em hotel, que aí a gente poderia atender um grupo um pouco maior de pessoas. E com isso, a gente, lógico que quando você aumenta, né, você se propõe, a demanda começa a aumentar, e aí a gente precisava de mais ajuda. Então, até então, a Bárbara dava muito esse respaldo, né, para mim, principalmente, que precisava organizar muitas coisas. Nesse momento também tive a Sandra, que eu já citei, que foi minha sócia inicialmente, fonoaudióloga, e depois entra a Ellen, que é fisioterapeuta, e que aí nós formamos essa sociedade, né, dessas 3 profissionais, e aí a coisa começou a tomar um outro âmbito, né, assim. Sim. E a gente começou a oferecer não só que inicialmente só eu era instrutora, mas aí a Ellen e a Sandra também com o desejo de ensinar e passar a experiência delas, e aí a gente foi também arriscando a convidar outros profissionais, né, outros instrutores que tinham expertise em outras áreas também. E aí, dessa forma, a gente começou a aumentar, só que aí a gente precisava de mais ajuda. E aí, nesse momento, o Thales vem, ele já fazia, né, ajudava muito a Bárbara, né, nessa infraestrutura que precisava, né, na organização dos cursos, mas ainda nesse momento ele não trabalhava especificamente na Ludens, né, na Ludens Cursos, tá? E aí ele pode contar um pouquinho aí como Thales, é que então, foi. pelo jeito, você começou novinho, a gente não vai falar a idade Sim, aqui, né? Mas você começou novinho com a Ludens Cursos. Conta pra gente, como é que foi esse começo? O que você fazia? O que você sente hoje, vendo 20 anos depois, né? O que mudou na estrutura e na sua função mesmo? Hoje você é diretor de operações, mas como é que você começou lá atrás? Nossa, mudou muito, né? Hoje em dia a estrutura é super grande, super organizada, né? Mas no começo eu comecei logo depois da faculdade, junto com a Bárbara, né? Mais ajudando a Bárbara, né? Ela que trabalhava mais na organização, em contato com as pessoas nos cursos. Mas eu comecei a fazer organização, organizava os cursos junto com os alunos, né? Junto com a Lígia no começo, né? E em 95 eu estava lá também, né? Mas não como... Não como Novinho. Você era bem novinho, bem vai, novinho, bem novinho. né? E a partir de 2003, né? Que a gente começou a organizar mais, né? A estruturar, chamar outros instrutores, né? Internacionais também. E a Ludens, a clínica Ludens, que dava o suporte, né, para os cursos cursos, acontecerem, né? né? Que os cursos eram menores, né? Não era o foco central, né, da empresa, mas era um braço ali e que era muito importante, né, para os profissionais. Os profissionais viam isso como uma coisa importante para se capacitar, né, para aprender como a Ludens fazia, né, como a clínica Ludens fazia. Que e já a gente era uma foi referência, desenvolvendo. então, né? Sim. Nesse período já tinha alguns anos da clínica, Sim, ela já eu era tinha uma desde referência. 94, né?
Então, 2003 que começou a parte mais de cursos e daí essa estruturação começou, né? Então, a gente conta os 20 anos a partir de 2003, na verdade, porque foi quando se estruturou Uhum. para vir novos cursos, novos instrutores, né? Mas, na verdade, começou lá em 94 com a Lígia, mas a estrutura mesmo, Ludens Cursos, ela aconteceu em 2003. 2003. Eu posso até mostrar algumas imagens aqui Por para favor, ilustrar hein? um Sim, pouco mais esses essa. momentos. Vai dar saudade, não Essas pode chorar, hein, falas, Lígia? Aqui é aquela primeira turma, né, de 95 que a Lígia falou. Foi exatamente assim, né? Como eu falei, era um grupo pequeno né? Mas assim, a gente com todo mundo com o maior desejo de aprender, eu também com o desejo. Você tá ali, né, Lígia? A primeira de azul, né? Do cantinho ali de azul. Ah, E então eram as pessoas que tinham realmente muito desejo de aprender e eu com muita vontade de ensinar. E aí eu não sabia que a partir daí eu só ia querer também ensinar, né? E passar realmente todo esse conhecimento. Mas nessa etapa, eu acho importante dizer isso, né? Como instrutora, como sou até hoje, como foi importante eu conseguir unir a prática e a teoria, né? Porque assim o fato de eu ter feito as especializações, mestrado e tudo, mas a prática me ajudou a entender muito essa teoria e a teoria explicou também muito a prática. Acho que nesse momento que eu consegui fazer essa união, aí sim que eu entendi que ensinar poderia ser uma função importante minha, né, para os profissionais e passar esse conhecimento. Então, foi muito, muito importante. Eu acho que depois, né, desse momento, foi quando a gente evoluiu, né, aqui, a primeira sede da Clínica Ludens, e que de fato, começou a ter. A gente tinha já aí um espaço um pouco maior, né? Foi nesse momento também que a presença da Sandra e da Ellen foi muito importante para a gente constituir não só a clínica, mas também a Ludens Cursos, né? Passou a ser multidisciplinar, começou a ser multidisciplinar, inclusive, a partir daí, se a gente for analisar e olhar para trás, nós tivemos mais de 50 temas, né? Isso significava 50 instrutores de cursos. Títulos diferentes nesses 20 anos. Exatamente, não só aí mais na terapia ocupacional, mas também cursos de fisioterapia, cursos relacionados à fonoaudiologia, cursos de técnicas, enfim. Cada uma foi trazendo um pouco do que tinha na sua área para conseguir extrapolar e trazer para os alunos. Em geral, assim, cursos voltados à área da saúde. Essa é o nosso ponto principal mais aí. voltado para terapia ocupacional, físio, fono, né? Psicologia também. Aqui dá para ver exatamente, acho que 2002, né? Que foi para a sede, que era a casa dela. Elas compraram a sede própria, né? A primeira. E aí a primeira reforma. Já aparece a Bárbara em 2004. A Bárbara novinha lá. Um ano após a Ludens a cursos começar, né, que foi em 2003. E aí já começou a reforma da primeira... Ah lá, Lígia. Lá. Olha, pensar que esse anjo já é uma adulta. Uma adulta, 2007. Eu estava atendendo. Só foi bem na época da reforma, né? Isso. Que daí foi em outro lugar para a gente fazer o curso, né? Exatamente. Já tava lá, aí era em um curso. Você estava... Aqui foi uma prática em um curso. Um curso que, então, tinha uma demonstração de prática. E aí, o que aconteceu? Porque quando a clínica passou por uma reforma, e aí nós não tínhamos, né, como fazer o curso aí, então aqui foi numa outra instituição, né, que o curso aconteceu, e esse é o momento da prática mesmo. Então, por isso que eu falei que entre aí 2004 até 2008, 2011, eram cursos que a gente usava muito esse espaço, e também já fazia cursos que não eram só mais cursos teóricos, mas era o curso prático também. Então, as pessoas podiam ver a demonstração.
Então, Fazer na foi... própria clínica, né? E também clínicas parceiras e às vezes em hotel, né? Uhum. Eu acho que Até deve nesse ter período, né? De alguma... 2003 a 2011, a gente... em uma Olha, clínica parceira, parceiro. Movimento, né? Foi a primeira que a gente fez, porque foi aumentando a demanda, né? A quantidade Aí era de teoria alunos, e, ao né? mesmo tempo, elas faziam a A prática. prática, sim, aham, com os alunos. Então, né, acontecendo de fato, né, numa clínica, mas Um acho que a espaço gente, no maior. espaço maior, porque aí a gente demandava Ah, mais pessoas, e aí já é a clínica reformada. uhum, É o Depois mesmo lugar, é o mesmo a lugar, unidade 1, e aí vocês isso, reformaram a isso. fachada, interno e... interna, E tinha mais era. espaço, né? As Uhum. salas para a gente dar os cursos. E aí Hum. acontece um marco muito significativo, e nesse momento acho que você já estava, né, Nesse Thales? momento Aí já já mais estava. oficialmente. Uhum. Não sei se você quer contar um pouquinho do que Isso você fez antes. um pouco antes eu trabalhava nos cursos, né, de forma é, operacional, né, não era meu trabalho principal. Daí eu fui para o mercado, né, fui trabalhar com marketing numa empresa de têxtil, né, e daí trabalhei no marketing, trabalhei na parte de e-commerce também, né, e ganhei bastante experiência nessa parte empresarial, né. Uhum. E em 2011 a Bárbara saiu, ela foi trabalhar em outra área, e aí eu assumi bem nesse momento que estava vindo a certificação, né? Eu cheguei em 2011 e 2012 já caiu no meu Aí você colo saiu do a mercado e entrou certificação. para a Ludens Cursos definitivamente, foi nesse período. Isso, a E já princípio caiu no teu colo a a certificação certificação, o internacional em lançamento integração dela. sensorial. Isso. Meu Deus. Daí eu Uhum. consegui usar essa minha experiência já para começar a Aham. estruturar algumas formas de contato, né, e de administração desse público e também interação com a Universidade do Sul da Califórnia, né, falar com os instrutores também e organizar tudo isso. E daí a gente não imaginava que a demanda seria tão grande, né? Tanto que foi o primeiro curso que a gente chegou a 120 pessoas, A né? Ludens foi a primeira a trazer uma certificação A internacional para o certificação. Brasil. Acho que é um Até marco mesmo, isso. né? Isso. Uhum. É um marco. Foi a primeira Foi a primeira. certificação internacional em integração sensorial, né? Que é uma técnica Porque da terapia da ocupacional. terapia ocupacional, porque é lógico que esses cursos a gente começou a sentir, porque obviamente eu também não parei e né, essa minha formação de pós-graduação, e eu comecei a fazer muitos cursos fora do país, principalmente nos países da América Latina. E um desses cursos eu fui buscar na América Latina, por quê? Porque a gente não tinha certificação aqui no Brasil. Embora o nosso país, o tamanho que uma necessidade de formação de profissionais, uma demanda muito grande de crianças precisando do nosso tratamento, e a gente não tinha nesse momento aqui no Brasil. Então, eu fui fazer a minha formação e vi a possibilidade, sim, de trazer esses instrutores aqui para o Você Brasil. foi para os Estados Unidos Não, buscar. antes dos Estados Antes. Unidos eu fiz a minha certificação internacional em Tá, países da América tá. Latina. Depois que você Foi nesse foi. momento que eu tive contato com esses profissionais e fazendo esses contatos com esses instrutores, a gente viu a possibilidade de trazer então a Uhum. certificação internacional para o Brasil, que acontece em 2012. E foi um marco para nós da Ludens Cursos, porque, como o Thales já citou, a gente nunca tinha oferecido um curso para 120 pessoas. Então, a gente teria instrutores, né? A primeira instrutora que veio dar o módulo 1 da certificação foi a doutora Erna Blanche, que é uma referência dentro da integração sensorial, e a gente, assim, com uma preocupação imensa da organização desse curso, de receber aqui no Brasil,
Brasil. Então, foi um momento muito importante para a Ludens Cursos. E, nesse momento, ainda a gente não tinha uma equipe que ficava nos A bastidores, equipe né? era eu, né? A Assim. equipe era o Thales, Era eu-kipe. eu-kipe, chamamos a Bárbara para voltar a dar uma ajuda, porque ela já tinha aí uma expertise, contratamos mais uma pessoa. Nesse ponto da certificação, a gente chamou a Bárbara para fazer o que eu fazia, né? Que era ajudar no staff ali, né? Da organização do curso com essas 120 pessoas. E a Erna, ela já chegou assim, meio ressabiada, né? O que ela ia encontrar aqui no Brasil, né? E daí depois vai dar para ver nas fotos que ela se surpreendeu, né? A gente Ficou tem super fotos? Tem fotos delas, acho que na dela sequência, que também. foi justamente a abertura do módulo. Aqui, Isso, aí aqui era, né, o pessoal do staff, né? Então a Bárbara Geis, aqui a do lado Bárbara, a também. Juliana, né, uma outra pessoa que nos ajudou. Foi crescendo, E né, foi, gente? Era de repente vai aumentando. Nesse ponto a gente chamava assim por demanda, né? Precisava de ajuda, a gente chamava as pessoas para trabalhar ali. Não como é hoje, que a gente tem equipe já, né? Toda contratada. Mas E foi evoluindo. Nesse dia vocês receberam 120 alunos. pessoas, 120 alunos. Até então era o curso com mais outros alunos, profissionais também, né? Não só terapeutas ocupacionais, porque essa era a proposta. Depois, isso ao longo dos anos foi modificado, então a certificação passou mesmo a ser só para terapeutas ocupacionais. E lógico que o material todo que vinha era um material que precisava de uma tradução. Então, nesse sentido, também, né, o Thales, nesse momento, também virou o tradutor oficial do Discurso. Organização, tradução, fotografia, edição de pode vídeo. Me chamar. Isso, e não só que, logicamente, nesse momento, a tradução do material o Thales fazia, e a gente precisava realmente de um tradutor, e aí tivemos, porque todos os cursos que eram internacionais demandava um tradutor, e que aí, a partir desse momento, passou também a fazer parte do nosso, né, da organização do curso, a gente sempre ter um bom tradutor, porque nem sempre o curso era só em espanhol, o curso também era oferecido em inglês, e ter um bom tradutor, isso também fazia toda a diferença, porque nem sempre a gente tem um tradutor que tem um entendimento dos termos técnicos, enfim, né? E mesmo o material que era traduzido, então o Thales fazia essa tradução, vamos dizer assim, a revisão técnica eu fazia, então você vê que nesse momento ainda era algo muito tudo acontecia internamente, né? Então, assim, para que o sucesso do curso acontecesse, para o instrutor ter todas supridas as necessidades que ele tinha ali no momento que ele dava o curso, a infraestrutura precisava estar tudo muito ok. E assim, nesse ponto, né, Fabiana, eu tive muita sorte, né? Nós tivemos muita sorte, eu, a Sandra e a Ellen, de sempre ter uma equipe que trabalhava nesse operacional muito efetiva, porque era uma demanda de trabalho muito grande, não só a atenção ao aluno, a atenção ao material, a atenção ao instrutor. Então, você imagine, então as pessoas vinham de fora, onde iam ficar, hotelaria, né, a parte de hotelaria, de buscar esses instrutores. Então, era um trabalho que muito de mão na massa mesmo, muito minucioso, para que tudo desse certo. Eram quantos dias, Lígia, de certificação? Eram, no início, acho que eram 5 dias. 5 dias. Então, as pessoas se deslocavam de várias partes do Brasil, se se hospedavam nos hotéis para vir fazer a certificação. A certificação. E geralmente, se não me engano, foi 23 estados nessa foram. primeira. A gente praticamente atingiu vários estados. Quase aqui, todos. como o Thales falou, no início, a gente nem nós esperávamos que a procura fosse tanta, mas a gente entendia que os profissionais precisavam, né? Precisavam dessa formação. Acho que a gente foi um tem marco até algumas para outras... terapia ocupacional, né? Isso, essa certificação acho que foi muito importante.
Aqui, mais a né? O equipe. pessoal Ó, organizando, até mais uma A terapeuta Tati ocupacional também, ajudando a gente nesse lá. momento que veio para nos ajudar É. também. E Ó, aí essa é foi. a foto que eu falei, que daí a Ernest estava toda ressabiada, né, do E que ia aí encontrar quebrou, aqui no e aí Brasil. quebrou o gelo no Quebrou o gelo. Brasil. Conhecer O os brasileiro brasileiros. quebra o gelo, Conhecer né? os Não tem brasileiros, jeito. né? Ó, você viu. Foi muito divertido essa Na parte. parte social, a gente conseguiu fazer ela experimentar uma caipirinha, Ah lá. É. né? Que é muito da gente. Então, aí realmente a coisa foi, né? Foi ficando um pouquinho mais. Aí já no caso esse curso ele também ela fazia algumas dinâmicas, né, com os alunos, então isso foi quebrando o gelo e acho que para ela foi uma surpresa muito boa de entender a criatividade do brasileiro. Então ela tinha, né, uma proposta. Em um momento do curso eles tinham que fazer uma apresentação para mostrar o que eles tinham aprendido durante a aula. Sobre os sistemas do cérebro, né? Sistemas e daí sensoriais. os brasileiros criaram cenas Algo hilárias. que ela nunca assim, viu né? no Coisa mundo. que ela nunca Todos viu os no países mundo. que ela já tinha Não, dado nunca curso. viu. Tinha um palco, né? Então o pessoal subia e a criatividade era o que imperava ali, Imperava. Então, aí foi muito importante esse momento, e foi um marco, como o Thales também comentou, para a terapia ocupacional. Porque a gente, assim, os terapeutas ocupacionais, principalmente, precisavam ser instrumentalizados. E o que eu digo assim, não só instrumentalizado, mas uma teoria mais robusta, né? Porque a certificação é um curso mais avançado. Em um outro momento a gente pode falar um pouco mais disso, mas isso eu tinha assim muito orgulho de poder estar trazendo esse curso e fazer com que os terapeutas pudessem se apropriarem um pouco mais de um conhecimento de fato para uma técnica que, nesse momento, para mim, eu já vislumbrava que faria toda a diferença para uma demanda muito grande que começou a vir nos buscar enquanto terapeutas ocupacionais. Porque você já aplicava a integração sensorial na clínica Ludens, Sim, né? Você já tinha a sua prática ali Uhum. efetiva e você entendia a importância dela, né, no tratamento Sim. das crianças. Então, acho que isso que foi bacana, né? Você conseguir trazer essa prática clínica sua, essa vivência toda, essa bagagem, para instrumentalizar outros profissionais, né? Então, sim. isso E é muito aí legal. a gente deu continuidade, né? A certificação ela passou a Olha! acontecer e aí foi uma segunda reforma. Essa eu já estava na... Aí o Tag já estava trabalhando efetivamente, né, na Ludens Cursos. Daí eu ganhei minha salinha. Aí você subiu um degrau. Até então eu trabalhava online, uma salinha muito singela, muito miúda, mas aí ele já tinha, né, o espaço e de fato essa era a grande sala. A grande sala. Mas onde muita coisa acontecia. Você não mudou muito não, viu? Não? Nossa Senhora. Não é, Lígia? É, isso mesmo. Em 2013 e 2014, porque daí, sistematicamente, a certificação passou a vir para o Brasil. Então, ano sim, ano não, a Ludens Cursos oferecia a certificação e, paralelamente a isso, a gente foi oferecendo vários outros cursos, né? Outros títulos, sim. Porque aí a gente já tinha passado a oferecer os cursos, né? Em hotéis, em hotéis que a gente tinha a possibilidade de oferecer, que tinha um espaço maior para poder atender mais pessoas. E, então, nesse mesmo momento, a gente cria também uma segunda unidade da Clínica Ludens. Tá? Porque, nesse momento, que paralelo àquilo que eu falei da integração sensorial, que é uma técnica bastante específica da ATO, esse momento a gente também começou a ter uma procura pela clínica de uma outra população, de um outro diagnóstico que até então não era um número tão considerável, que é o caso dos autistas.
né? Então, começou a ter muita procura. A gente sabe que para essa demanda, para esse diagnóstico, que tem, né, dentro da questão clínica aí, desse quadro, disfunções sensoriais muito importantes. Isso até faz parte de um critério diagnóstico. Então, a partir desse momento, a técnica que mais contemplava o cuidado, o tratamento dessas crianças era a integração sensorial. Então, é por isso que a gente começou, a Ludens Cursos começou a ter muito essa característica e a gente começou a trazer outros profissionais que também falavam em relação à integração sensorial. E, por essa razão, nós tivemos que, então, criar uma segunda unidade. Então, a primeira unidade da Clínica Ludens passou para o atendimento de crianças mais com disfunções neurológicas, e o Espaço Ludens, que é essa segunda unidade, passou a oferecer o cuidado para crianças que estavam dentro do TEA, do transtorno do espectro autista. E como nós escolhemos um espaço, já com essa ideia de que poderia ser um espaço que a gente poderia trazer, criar um ambiente ali para os cursos. Então, no primeiro andar funcionava toda a parte clínica e no segundo andar nós conseguimos criar um espaço que atendia pelo menos a 80, até 80 até alunos. 80 né? alunos a gente conseguiu. Porque a demanda começou a aumentar muito, né? Você viu o meu escritório ali, era pequeno, a equipe precisava aumentar também, e a demanda por atendimentos clínicos também, então foi por isso que a gente optou por mudar para esse prédio maior, né? Que era um prédio alugado ainda, né? E já pôde integrar tanto a Ludens Cursos, né, quanto a clínica. Daí a clínica dá para mostrar até o salão, que ficou um salão... Nesse salão é que vocês faziam a prática prática, então também. depois... Isso, porque até depois, né, Fabiana, depois da minha formação, né, tanto aí, como eu falei, na América Latina, aí eu fui para os Estados Unidos. Quando foi para a gente passar a organizar a certificação, nós fomos na USC, que é a Universidade do Sul da Califórnia, que foi o berço da integração sensorial, né, onde a própria Diners, que foi a criadora dessa metodologia, desenvolveu todo o trabalho de pesquisa dela e tudo. E aí eu tive a oportunidade também de ter outros modelos de espaço para o atendimento. Então, sabe aquela coisa, sala dos sonhos? Foi a minha sala dos sonhos, que aí sim, de fato, eu consegui criar e montar um espaço para o atendimento clínico, mas não só para o atendimento clínico, mas para oferecer os cursos práticos. Então, em cima, a gente tinha, como a gente viu na sala ali, um espaço para a aula teórica, e a gente, na parte de baixo, a gente fazia a prática, não só cursos que eu oferecia, mas também muitos cursos de outros profissionais. Eu acho que a gente também tem aí foto, olha, de outros profissionais, de outros instrutores que ocupavam esse espaço também para a prática. Então, foi de uma riqueza, não só né, de eu poder oferecer esse espaço, mas a Ludens Cursos também oferecer e possibilitar trazer outros instrutores, e instrutores muito renomados. Né? Aqui, no caso, a gente tem a Juliana Gutierrez. A Juliana ela uma terapeuta... Já vinha até antes, né? Ela já vinha antes para dar alguns cursos teóricos, práticos também, mas aqui a gente efetivou mesmo, porque podia oferecer um curso para um número maior também de profissionais, e aí a gente teve a Juliana Gutierrez, uma terapeuta ocupacional colombiana, né? Então, a Letícia
Lúcia Lamas, uma terapeuta ocupacional também argentina. Acho Cursos que práticos foram também. vários instrutores, É. a gente até tem medo de esquecer de Esquecer algum, algum. né? Eles nos Mas perdoem se a gente isso, a esqueceu. gente Mas teve esquecer. alguns que foram marcantes, né? Isso. A gente O tem uma Inidum, lista aqui Isso, acho que gigante, tem, viu? gigante. talvez, O como eu Ini- falei, são é, São 70, muitos. da 50 Unidum, temas. da Aqui, Unidum foi um curso também que teve uma Nossa, esse foi demanda. grande também. Esse foi quase 200 pessoas. Acho que um dos cursos que a gente mais teve alunos assim, logo no começo, né? No começo que eu entrei, né? Isso foi em 2016. É, E a Unidum, ela também uma veio terapeuta outros anos. ocupacional muito conhecida, né, dentro das pessoas que ela criou o perfil sensorial, que hoje é um instrumento que a gente utiliza muito, e para nossa surpresa, ela aceitou vir dar esse curso aqui no Brasil. Uma pessoa maravilhosa, acho que a gente tem a foto dela um pouquinho mais próxima aí, e foi também, a gente também teve, né, O acho que lançamento do Sensory o Profile 2, lançamento, né? que foi Perfil aí, passou a sensorial. ser traduzido para o português, e ela veio para o Brasil para ser feito esse lançamento aqui, então, numa parceria aí junto à Ludens Cursos, E a então, Pearson também, e a né? Pearson, então, assim, traduziu. foram, né, momentos, né, Fabiana, muito importante a gente entender do significado que isso teve para a formação, para os terapeutas ocupacionais, para a Ludens Cursos, né? Então, aí foi quando a gente recebeu e teve realmente o lançamento, que foi em 2018, e ela foi muito, muito bom. Aí a gente tem a Sandra, a Ellen, né, que nesse momento ainda eram minhas sócias na Ludens Cursos. Enfim, foi E muito, também foi a muito bom. certificação, a gente teve outras instrutoras também, que era um modelo que era da Universidade do Sul da Califórnia e da WPS, que é Western Psychology, não lembro exatamente o nome. A sigla. A sigla, mas era junto, né? Daí depois elas se separaram e daí mudou os instrutores. Mas essa é a Shea Makati, uma TO. Sim, que ela também dava a parte prática, né, na certificação. Então, assim, para além da Erna, que veio pela primeira vez, para dar o primeiro módulo, então, a certificação ela teve, né, 2 formatos, e aí foi modificado, mas aqui o mais importante é a gente falar dos instrutores mesmo, né? Então, aí no caso, por exemplo, a Erna, ela falava em português, em espanhol e em inglês, mas a Shea, por exemplo, era só no inglês, então aqui que vinha aquela necessidade não só do material ser traduzido, que ora era traduzido do espanhol, ora era traduzido do inglês, e também durante o curso, né? Então, a gente teve a Shea, eu acho que a gente, né? A Suzane Holly também, que também fazia parte do grupo de instrutores, então são instrutores bastante renomados, né? Então, acho que... É mais um prático. Aqui foi também, porque paralelamente a isso, a certificação, a essa formação, os cursos, outros também corriam juntos, né? A gente teve vezes assim, às vezes 2, 3 cursos está acontecendo ao mesmo tempo, né? Ou no mês, por exemplo, né? Toda semana tendo curso, e aí foi quando realmente a gente falou, não dá mais para a gente ter um grupo pequeno, né? De pessoas para nos ajudar. E nessa época aqui, vocês ainda faziam cursos aqui, ou já também levavam para fora, para outros estados? Qual que foi esse período aí que vocês sentiram a necessidade de mudar? Ainda tem um pouquinho para... Tem mais alguns para a gente ver aqui, até Isso, chegar a essa gente mudança de estado, né? Aqui a Anitta Sagar, que infelizmente não está mais nesse mundo. Ontem foi aniversário, seria o aniversário dela, da Anitta, ela teve um problema de saúde e já se foi. Mas uma pessoa maravilhosa também, né? Ela era indiana, mas ela vivia nos Estados Unidos, né? Já há muitos anos. Também aqui um curso prático que ela veio nos dar. Aqui, novamente, a certificação com a Erna. Essa a gente fez no nosso auditório mesmo, né? E que foi um curso mais prático,
e ela também deu curso no salão junto com a gente. Aqui com a Ene. Né? Aqui também o Gustavo Reinoso, que a gente tem que lembrar, porque aqui o Gustavo faz parte da nossa história há muito tempo. Bem antes né? dessa foto. Bem né? antes dessa foto, né? O Gustavo também veio aqui muito novinho, né? Quando ele já estava ministrando o curso, já estava na universidade. Acredito que foi em 2008 a Em primeira vez que ele veio. 2008 que ele veio, né? Então foi lá quando a gente começou realmente a trazer outros instrutores, e o Gustavo também faz parte desse grupo de instrutor da certificação. Então, o Gustavo era um profissional que tanto ele trabalhava com a certificação, como também dava outros cursos para nós, né? Então, aqui é uma turminha pequena da certificação que aumentou tanto que a gente teve que ir para outro hotel. Então, aí foi, né, o final de uma das certificações, mas aí a gente já com quase 200 pessoas mesmo. Estamos chegando mais próximo dos dias de hoje. E aí, Fabi, até você perguntou, né? E o que a gente começou a sentir muito a necessidade? Lógico que o fato, né, da gente poder oferecer o curso aqui em Campinas, no estado de São Paulo, poderia ter algumas facilidades para isso, mas a gente entendeu também que quantas pessoas gostariam de fazer os nossos cursos, da Ludens Cursos, mas que não tem possibilidade, o nosso país é muito grande. Então, você tem a gente do Amazonas, né? A gente de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, de todas as regiões do país, que tinham o desejo, sim, de vir fazer o curso conosco, mas, né, devido preço do curso, deixar de trabalhar, hotelaria, enfim. Então, a gente entendeu que seria, que a gente poderia nós sairmos daqui. Então, num outro desafio... Ludens Cursos itinerante. Ludens Cursos itinerante. Foram várias fases nessas 2 décadas. Nesse momento também a gente precisou de mais funcionários, né? Isso. É bom até mostrar a equipe. Olha, e a equipe já mais organizada. Hoje já essa equipe está todo mundo ainda. Isso, aí, e né? Fabiana, olha, a gente já está em 2023 e essas pessoas continuam com a gente, muito fiéis, muito... Mesmo, né? depois da pandemia. Mesmo, mas isso né? Ou se é uma outra, a gente já vai chegar ali. Vai chegar na pandemia. Na pandemia. Mas, assim, pessoas que assim, né? Acho que a Ludens Cursos não seria o que é até hoje se não fosse né, a colaboração dessas pessoas que foram imprescindíveis mesmo. Mas, quando a gente fazia o curso fora, e aí eu e Thales e eu. Então, a gente realmente levava, né, toda o material, e aí contratava pessoas locais, e aí eu acho que a gente foi por vários estados, tem vamos alguns, passar um pouquinho. né? Vocês fechavam um hotel ou um parceiro? E aí... Hotéis, também teve algumas... A princípio, a gente foi, né, para olhar os hotéis, para ver como funcionava, onde a gente poderia fazer. O primeiro foi em Maceió, né? E a gente começou a pensar a logística de uma forma diferente, né? A gente... olhou para gráficas que poderiam ajudar nessa dinâmica. Confeccionar material lá. Né? Também pessoas para ajudar a gente lá. Daí, a partir de um momento, a gente começou a fazer tudo online, né? Olhar os hotéis online, né? Os contatos também, e funcionou super bem. A gente chegava lá para dar o curso, com essa estrutura lá, o staff é todo aqui, né? Ajudando também... a venda dos cursos, né? A partir daqui, né? Ajudando também nessa dinâmica. Porque para um curso presencial acontecer, precisa de toda uma estrutura por trás, que não é pequena, né? A equipe ajudava muito, e eu podia sair e ir junto para organizar lá. Como eu sabia todas as demandas de um curso presencial, eu poderia fazer lá sozinho lá, só que com o pessoal me ajudando aqui, né? E daí tem alguns que eu coloquei, não está na ordem certa, né? Que a gente fez, mas, por exemplo, em Curitiba, para relembrar, né, no Paraná, tem Curitiba, Rio de Janeiro também. Esse foi um curso turmas grandes, né, Lídia? Se não me engano, foi com 90, se não me engano.
A maioria também. deles com foco em integração sensorial. Sim, Quando a grande levava para maioria, a grande outros Às maioria, vezes era sim. IS e autismo, É né? E às isso. vezes era um Cursos que introdutório. eu dava sozinha, Ah, assim, tinham cursos que eu realmente dava com é, a Sandra também foi, viajava com a gente, né, Goiânia para também. Goiânia. Em Minas Gerais, a gente Hum, foi 2 ou 3 vezes. uhum. E esse. E aí, E aí aí esse foi o último Pandemia. presencial. Gente, pré-pandemia, é essa algo que é eu uma quero que vocês história. contem, porque eu É, sei que foi também um marco, né? Eu uhum, imagino, para todas as empresas, para todo mundo, do Foi um uhum, outro mundo, capítulo, a né? isso, pandemia foi algo que, né, mudou tudo. Uhum. uhum, Para a Ludens Cursos especificamente, como é que foi? Essa É, loucura toda, cursos uhum, presenciais 100%, de repente fecha tudo, é. lockdown. Vocês tinham uhum. cursos já fechados, Em- alunos contratados e A gente Sim. já tinha no radar em fazer cursos online, mas para vocês terem uma ideia, em abril de 2020, que fechou tudo, que foi o Uhum. lockdown, a gente estava com 400 alunos presenciais aqui em Campinas Cursos, e né, já. outros estados também. E fechou tudo. A gente teve que se adaptar e pôr em prática exatamente isso que já estava no radar, que seria fazer cursos online, ou EAD também, e teve que sair do papel em tempo recorde, Na assim, marra, na né, marra. gente? Uhum, uhum. E em 3 meses a gente teve que fazer uma adaptação, estudar todos os programas, todas as demandas, eh, todas as formas de fazer, Plataformas, né? plataformas e, Uhum. ao mesmo tempo, eh, falar para as pessoas se as pessoas queriam continuar ou não. Metade das pessoas cancelaram os cursos, a Meu gente teria que Deus. devolver tudo, né? É porque até Porque naquele momento é isso, né? Não vai ter curso, A pessoa que 100%. estava programada para vir É, fazer um uhum, curso ou no próprio e, estado, sim, ela e a- 50% das pessoas desistiram, assim, com aquela. Nós nos programando para fazer esse online, que as pessoas iam fazer online e a gente ia se adaptar. 50% das pessoas não quis. seguiram, não quiseram, mas 50% quiseram. e até, E né, aí a Thales, gente assim, conseguiu seguir dessa lembrando que eu forma. acho que isso é importante dizer, porque foi no momento que a cultura do online não era como é hoje. Imagina, Né? não Então, foi. assim, uma cultura tanto, por exemplo, porque essas 50% das pessoas que não quiseram continuar, como assim? Eu assisti um curso online, eu vou aprender, isso vai ser de fato Não é a efetivo. mesma Não coisa. é a mesma coisa. E mesmo também, eu diria, porque eu também, como instrutora, tive que me adaptar. Como é dar um curso online falando com um computador e que a pessoa está lá do outro lado? Então, realmente, não só os alunos, como os instrutores, mesmo os instrutores de fora, né, que tinham também bastante experiência, que a gente não estava mais na era dos carrosséis, dos slides em carrossel, a coisa já tinha evoluído muito, mas mesmo assim, todas as aulas, todo o material era feito para o curso presencial, não para o curso online. Então, também os instrutores tiveram que ter uma adaptação aí, mas não teve jeito, né? Ou era dessa Uhum. forma ou era dessa forma. E foi um desafio muitíssimo grande, mas foi um outro marco, né? Como a gente Uhum. falou que poder trazer a certificação para o Brasil, para nós da Ludens Cursos, foi um marco super importante, também passar por essa fase, sobreviver a ela, né, com o momento da pandemia, foi muito, muito importante. E nesse momento, até nesse local, o Praça Capital, também porque, ao mesmo tempo, que a Ludens Cursos também começou a crescer, já estava muito aí, já com trabalho já não só aqui no estado de São Paulo, em Campinas, já oferecendo cursos fora, muito curso acontecendo aqui Junto. presencial, enfim, também aquele espaço que a gente tinha lá dentro do espaço Ludens começou a ficar pequeno.
para os nossos E cursos. para a Então, equipe também. nesse momento, e para a equipe, né? Porque não tinha um espaço físico mesmo para a gente poder, e a própria clínica precisando crescer, utilizar aquele espaço aí para a parte clínica. Então, aí a gente teve separou os espaços e aqui, então, a clínica ficou naquele espaço e a Ludens Cursos passou a ter um escritório próprio, né, próprio dela, e Por onde coincidência ou não, foi bem na época da um pouco antes pandemia, da um pouquinho antes pandemia, da pandemia. e virou o nosso estúdio. O nosso escritório lá virou um estúdio e começamos a desenvolver os cursos a partir desse escritório, né? Mas Aí é na isso foi Praça exatamente quando a Capital. gente foi para lá, nosso primeiro escritório, independente, né, da Clínica Ludens. E aí é que acontecia, porque daí a gente não sabia por quanto tempo a gente teria que ficar sem oferecer os cursos presenciais. Então, esse escritório passou a ser o escritório, como o Thales falou, não só de trabalho da equipe, como também a gente tinha um estúdio, né, muito ainda, assim, não vou dizer improvisado, mas Amador. era o que a gente tinha ali naquele momento, mais que os cursos online passou a acontecer nesse escritório, e vários cursos foram oferecidos aí, né? Por todo o período da pandemia, quando a gente poderia oferecer, tá? Daí aqui são os diversos cursos online que a gente Os fez títulos, né? os Diferentes títulos, aí, eu, a Catu, Sandra, Bacana. que é como eu falei, A gente todos passa um filme, façam não? um filme, Na cabeça. filme. E todos esses instrutores aí, na verdade, foram instrutores que sempre toparam também. deram cursos, né, presenciais e de uma outra forma, assinaram aí também. Então, toparam a gente fazer esse curso online, né? Nosso Aqui, estúdio, mostrei Legal. exatamente para mostrar a adaptação. Que a gente fazia. Dava certo. Conseguia ali oferecer. Aí A certificação, aí foi a primeira primeira certificação online. 2020. Foi uma Isso. adaptação até para eles, para o USC, foi o primeiro do mundo A a instrutora fazer e o tradutor. Foi isso, porque até online ao então a vivo. certificação nunca tinha sido dada Fizeram online. E aqui para nós conosco, foi né? a primeira Isso, turma. já ampliou a possibilidade de mais pessoas, porque uma vez que você tem uma estrutura física que as pessoas precisam vir fazer o curso, tem uma capacidade ali, né? O online não, ele amplia esse leque. Vocês Olha, sentiram isso, que a procura aumentou depois que passou a ser online? Logicamente, quando as pessoas amadureceram a ideia e viram que realmente não tinha volta, né? Era isso ou era isso, cresceu. O que eu falo, né, Fabi, eu acho que essa é a parte boa, se a gente pode chamar assim, a parte boa da pandemia. Mas o que aconteceu? Lembra que eu falei que, embora a gente já oferecesse cursos, a gente ia, né? Mas a gente ia para as capitais, que era onde a gente poderia oferecer o curso, mas e aquelas pessoas que estão muito além das capitais? Então, o que acontece? Nesse sentido, a possibilidade do online, nós conseguimos atingir muito mais pessoas de lugares assim que a gente jamais sabia que existia, né? Para poder fazer muito isolado. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito bom a gente conseguir oferecer. Ela teve esse lado positivo, né? O fato da gente poder oferecer online. Uma curiosidade, tinha uma pessoa que fez a certificação que ela falou que ela levava 25 horas para chegar para fazer o curso presencial aqui. 25 horas, no imagine interior você. do Piauí. Então, é isso que possibilitou as pessoas dessas regiões a fazer um curso sem ter essa logística, né? Absurda dentro do próprio país, de levar 24 horas para conseguir chegar. Em todos os sentidos, né? Financeiramente falando. Sim. Então, acho que teve esse lado, esse aspecto bom, né? A própria certificação também. Aqui a gente também tem o Lius, a Stephanie, que foram muito parceiros, né? Aí para poder. Sempre são, e adaptações que a gente teve que ir fazendo ao longo. Né? Então, aí foi numa fase que a gente também, dos cursos que a gente já começou, né? Já estava abrindo, então podia fazer presencial. Mas com toda a adaptação possível. Tinha todo um aparato, né? Parecia robô, assim, tudo, e com muito.
e com muito medo, né, Fabi, com muito medo, porque a gente não Todo mundo, sabia, né? né, a gente precisava, porque, ok, como você falou da questão do curso online, foi maravilhoso a gente poder atingir mais pessoas, mas a gente trabalha com uma técnica que precisa pôr a mão na massa, as Da pessoas prática, da né? prática em si, né? Então precisavam aprender também, né? É a mesma coisa que eu falo, como que um dentista vai atender sem saber usar os equipamentos, ou o médico sem examinar, né? Então é um pouco por aí a questão da Uhum. saúde, né? Então a gente É. teve aí, ó, com todos, né, Até os cursos práticos, né? práticos acontecendo, e Uhum. aí a gente todo mundo muito paramentado. Uhum. E aí Chegamos Chegamos este na ano chegamos no atualidade. 2023, né? 20 anos. Uhum. Isso. Então, a gente teve a possibilidade, né? Então, aí, a partir do ano de 2022, aí eu deixo realmente de fazer parte da sociedade da Clínica Ludens, né? Assumo sozinha aí a Ludens Cursos, e, paralelamente a isso, a gente consegue finalmente ter a nossa sede própria. Sede Ludens Uhum. Sede da Ludens Cursos, né? Então, esse foi um espaço Tá lindo. construído especificamente para isso. Então, a gente tem a parte, né, que as pessoas trabalham ali, No e em escritório. cima e nós conseguimos, né, construir tanto o escritório, né, salas Uhum. para reuniões, e também a gente Um formar o nosso estúdio. estúdio, principalmente para os cursos online, Uhum. né, a gente poder oferecer, gravar os cursos online nesse espaço, e hoje a gente tem, né, a nossa sede própria, onde tudo acontece. Então, é assim, é uma história Eu longa, falei, senta né? que lá vem história no É. começo. E Sim, realmente, sim. olha, Mas uma história muito rica, e é como a gente falou, né? Se a gente pode lembrar de momentos importantes, né? Para mim, eu ia até pedir um ah, desafio para vocês, isso, tá? vamos De lá. cada um escolher um marco, assim, nessas 2 décadas, que Thales e Uhum. Lígia Uhum, considerem o principal. Não digo o uhum. principal, mas talvez o que mais te marcou, Lígia. É. Então, tiveram vários momentos, né, Fabina? Então, se a gente for pensar, por um lado, da evolução, hoje eu poder falar de uma sede própria, onde a gente trabalhava lá atrás numa salinha, Sim. né, pequena, e, enfim, isso para mim é bastante importante, isso falando do aspecto físico, Físico. né, físico, e ter uma equipe tão coesa como eu tenho hoje, mas olhando para a história, para mim realmente foi o fato da gente poder trazer a certificação internacional Uhum. pela primeira vez para o Uhum. Brasil. Então, isso foi um marco não só para a terapia ocupacional, mas para a Ludens Cursos, né? O Uhum. papel nosso papel de levar, de formação, de instrução, de pesquisa, entende? É. Então, isso para mim, eu acho que quando eu olho assim, nessa história toda, é o que, né, bate primeiro. Eu também concordo que foi um marco mesmo, até para a profissão de terapia ocupacional, modificou o ambiente nacional para essa área, né? E para a Ludens Cursos foi essencial, né? Essa mudança. E mais um outro marco muito importante também foi a mudança para o online também. Para mim foi um marco muito importante do ponto de vista que conseguimos atingir mais pessoas em lugares de difícil acesso, e que melhora muito essa distribuição desse conhecimento no país, que eu acho uma coisa essencial, sim. E o desafio, né, Thales? Acho que isso muito mais para o Thales e para a equipe, essa logística, né? O que Sim. significa o online? Porque a pessoa que está recebendo esse conhecimento ali não tem ideia, não faz ideia de tudo que tem por Da trás, estrutura, né? né? Então, essa estrutura teve que ter foi toda reformulada Uhum. para que isso As acontecesse. pessoas, a equipe, que também É, eu agradeço muito, que a equipe é essencial para a gente uhum. poder fazer esses cursos acontecerem, né? Eu também acho muito Então, Um importante. isso, resumo, esses essa 20 anos valeram a pena e temos super. mais Sim. 20, mais Uhum, 30, mais uhum. 40 anos pela frente Daqui aí. Sim, para frente. Sempre evoluindo, né, que é aham, o mais sim. importante. E agora estamos aqui
no podcast, o primeiro de uma série, né? A gente vai falar de outros temas aí no decorrer dos meses. E acho que a gente pode encerrar por hoje. Sim, podemos. Acho que já falamos e contamos muita história. Bacana. Então, pessoal, obrigada por estarem aqui com a gente. A gente vai ter novos episódios, vocês vão poder acompanhar pelo canal do YouTube da Ludens Cursos e também no Spotify. Então, fique atento aí às nossas redes sociais também, que vai ter muita novidade boa, tá bom? Obrigada e até mais.